Olá, pessoas! Está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever e hoje está aqui comigo a Carol Pacheco. Ela é uma poeta, escritora e estudante de letras da UFMG, autora dos livros de poesia Prazer, Confusão, Prazer, Saudade e Metamorfoseando Palavras. E ela começou a escrever aos 14 anos como uma forma de organizar seus pensamentos, descobrindo na arte uma ferramenta poderosa de expressão. Mas além da poesia, a Carol também escreve, eh, também se aventura, né, na ficção, com um conto carnavalesco sobre máscaras e corações partidos. Como escritora independente, ela não só compartilha suas palavras, mas também busca incentivar a leitura, participando de vários eventos literários, como a Bienal Mineira do Livro, e que foi lá que nós nos conhecemos, né? Estávamos lançando nossos livros no evento. E também, né, Carol também participa, né, nas escolas, palestrando, enfim. Carol, seja muito bem-vinda. Tudo certo com você? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, obrigada pela apresentação. Tá tudo certo, eu tô bem animada de estar aqui e poder falar de uma coisa que é tão importante na minha vida, né, quanto a escrita, a leitura em geral. Tô bem animada, Que tá? bom, vai ser uma conversa legal, vai ser uma conversa interessante. E falando da apresentação, eu esqueci de algum ponto, esqueci de algum Não, tá detalhe, tudo certinho. falei certinho, porque às vezes eu esqueço um ponto importante, um livro que a pessoa acabou de lançar, eu não falei, enfim, às vezes acontece algum detalhe assim. Mas o que me chamou muita atenção, Carol, começando aqui a nossa conversa, é que você mesmo disse, né, no preenchimento aqui dos detalhes da pauta e tudo mais, que você começou a escrever poesia aos 14 anos, né, bem jovem, né? Como que foi, né, conta pra gente como que foi esse contato seu inicial com a literatura, mas muito além do que a gente aprende na escola, né, escrevendo as próprias poesias, né, se expressando através das palavras. Fala um pouquinho pra gente. O que eu acho mais legal disso é que na época que eu comecei a escrever, eu não tinha consciência de que eram poesias. Eu Hum, comecei a escrever como um conselho, assim, da psicóloga e de alguns professores que falaram que era interessante, seria interessante começar a tentar organizar meus hum. pensamentos escrevendo um diário. Uma coisa assim que acho que todo mundo uma vez na vida já tentou Sim. ter um diário. Aquele Só com o que cadeadinho prendendo, com a chavinha pequenininha, né? aquele assim, querido diário, hoje deu tudo errado. Assim, início de um sonho, tipo isso. E aí, só que eu não tinha paciência de escrever desse jeito, de escrever assim, hoje eu fui pra aula, foi um saco. Eu não tinha paciência de escrever assim. Sim. Eu comecei a escrever como aquele dia tinha me feito sentir, ou se alguma coisa tinha acontecido. Eu comecei a perceber que não tinha um formato ali que parecia com uma coisa em prosa, Uhum. sabe? Sim. E aí eu mostrei para uma professora, ela falou: "Nossa, Carol, que lindo seu poema". Eu falei: "Poema? Como assim?". Como assim? E aí, a partir daquele momento que eu comecei a ver de outra forma o que eu estava escrevendo naquele diário. Interessante. Então foi algo muito legal, assim, foi uma forma de me expressar que foi diferente, porque eu sempre Hum, tive uma dificuldade nisso, sabe. hum. Era mais fácil, assim, eu era aquela pessoa que, assim, se eu gosto muito de alguém, inclusive as pessoas que me conhecem, que ouvirem isso e eu nunca tiver te desenhado, me perdoem, mas é muito comum eu chegar e dar um desenho pra pessoa, dela ou de alguma coisa que Que eu legal. gosto. Isso desde criança até Tipo, hoje. presenteando, assim, né, a pessoa. Com uma coisa que eu Que fiz, legal. aprendi a fazer crochê, aí eu enchi as pessoas que eu gosto de crochê. É isso. E aí a poesia foi outra forma que eu encontrei de expressar. Então foi Então, muito legal. inicialmente, até com uma recomendação, externa, né, você falou de psicólogos e tudo, você encontrar uma forma de extravasar, né, pensamentos, enfim, sentimentos, e aí você foi, eu imagino, estava de uma forma natural, uma forma prática e para escrita, só que aí depois você foi para outras formas de arte, né, desenho, crochê, e algo Sim. muito natural, né, não foi nada forçado, né, foi tudo saindo de forma orgânica, né. E como que você acha que isso te ajudou, assim, nesse momento, né? Na adolescência, querendo entrar ali na fase adulta, cheio de questões, dúvidas sobre o mundo, sobre a gente mesmo, né. O quanto que isso te ajudou, você acha? Nossa, eu acho que ajudou demais, porque eu acho que, assim, eu sou uma pessoa muito dramática, eu tenho consciência desse fato. Mas hoje em dia, depois que eu comecei a escrever, me envolver mais com coisas artísticas, eu já até fiz teatro também, entre outras coisas, eu vi que eu posso canalizar todo esse drama para algo produtivo,
para algo ali que não vai me consumir. Porque quando eu não falava a respeito, quando eu não escrevia, quando eu não produzia, aquilo ia me consumindo. E poder externalizar esse sentimento me dava, assim, uma coisa muito poderosa. E era uma coisa muito boa, porque, assim, às vezes eu estava me sentindo muito, muito mal. Era uma coisa horrível, um sentimento muito ruim. Eu ia lá e escrevia, e nascia uma coisa bonita, de um sentimento horroroso, que eu não queria que ninguém soubesse. É, assim, o poder de ressignificar uma coisa que eu não queria nunca mais pensar a respeito. Ou, às vezes, enxergar de outra perspectiva, tipo, eu tô muito mal. Porque adolescente a gente sabe, nós já fomos adolescentes, a gente sabe como é que é. É o fim do mundo todo dia da semana, como diria Humberto Guess, todo dia da semana. E É aí, porque a gente quando vive sempre as primeiras experiências, né, o primeiro amor frustrado, né, de repente a primeira briga com os pais mais séria, a primeira nota 0 na escola, é tudo pela primeira vez, a gente tende a colocar como sempre o fim do mundo. Mal a gente sabe que isso vai se repetir ao longo da vida várias vezes, né. vamos encarar muitos fins do mundo ainda Sim, e vamos conseguir sair dele. E isso é exatamente. muito, muito legal, porque aí eu ia lá, escrevia, e eu via que aquilo não era tão ruim assim, ou que aquilo podia ser superado. Era Então, uma reflexão, você escrevia refletindo sobre esses acontecimentos, né. Então aí você sim. entendia: "Opa, não é tão ruim assim". Legal. E também legal porque às vezes eu chegava e mostrava pra alguma amiga minha. Inicialmente, assim, eu meio que tinha vergonha, sabe? Mas a gente Sim. sempre tem algum amigo que é mais próximo. E aí eu chegava numa Uhum. amiga e falava, nossa, olha isso aqui que eu escrevi. Aí ela falava, nossa, amiga, você falou o que eu tava pensando. E eu não conseguia colocar em palavras. E isso era muito legal, ver que outra pessoa sentia assim também, sabe? Sim, não era algo só seu, né. E é bom, né, compartilhar, porque a gente acha que o problema é a gente, né. Ai, eu E a sempre acho. gente até hoje, né. Mas engraçado. E aí, o seu primeiro livro, né, que é o Prazer e Confusão, correto? E ele foi publicado alguns anos depois, ainda muito jovem, ali com seus 20 anos. Ele carrega muito dessa sua personalidade juvenil, desses questionamentos de mundo, de pessoais. As poesias são muito nessa linha? São. Assim, Você ainda gosta dele? É uma pergunta, porque a gente às vezes é outra Carol, né, então com certeza é outra Carol, mas ao mesmo tempo não deixo de ser aquela Carol. Eu acho sim. isso muito engraçado. Parece aleatório, mas faz sentido. Estava no Instagram e apareceu uma trend de desenho, o pessoal fazendo um desenho de si mesmo há muito tempo atrás e hoje em dia, e uma musiquinha em inglês, assim, né, falando Uhum. que a eu do passado ainda sou a eu do presente, e às vezes eu sinto que ela é mais eu do que eu sou agora. E aí eu falei, caramba, isso faz muito sentido, porque às vezes quando eu pego o Sim. Prazer e Confusão pra ler, eu fico assim, gente, que vergonha. Pelo Uhum. amor de Deus, olha isso aqui. Mas aquilo era verdade naquele momento. Sim, tanto é que chegou até publicar, né, porque eu imagino ter sido uma fase que a gente escrevia, colocava dentro da gaveta, ninguém pode ler isso aqui. Né, a gente falou um Uhum. pouquinho mais cedo a questão dos diários, né, então você chegou a publicar porque você tinha convicção que isso era muito bom naquela época, né. Foi num momento de loucura essa primeira publicação. Sério, eu tenho que te E contar. ela foi publicado de forma independente? Foi por editora? Como que foi? Porque você deve ter contato com a ajuda, enfim, externa para transformar isso no livro de fato, né. Foi. Então, como eu disse, foi um momento de loucura. Eu estava na terapia e eu falei que eu tinha vontade de escrever um livro. A terapeuta disse: Mas você já tem tanto texto escrito, Carolina? Já dá um livro, não? Uhum, O que ela disse, eu entendo que ela estava me encorajando. sim. Hoje em dia eu entendo isso. O que eu ouvi naquele dia foi: junta todos os textos que você tem e manda para uma editora. E foi o que eu Uhum, fiz. Na loucura ali. E fui mandando e conversando com a editora e tomando não, e é isso, e aquilo e aquilo. E aí eu encontrei uma editora que eu acho que eles ainda têm esse projeto, a editora Flive. Você já ouviu falar? sim, sim, conheço. Eu acho eles muito legais, assim, Uhum, das que eu publiquei, eles são a que eu mais gosto até então. uhum, Porque eles têm esse projeto de apoio à primeira publicação. Você não paga nada, sim, mas você tem que bater uma meta de vendas. E exato. eles fazem o projeto do jeitinho que você quer. E quando você quer vender novamente, você compra com eles, mas com um valor mais bacana. Então, Uhum. assim, pro meu primeiro contato e com relação às outras. Pareceu interessante, né. Isso aqui tá bom, né. Só que aí teve um porém. Eles não tinham visto que era de poesia. Ah, sim. Aí eles falaram, não, poesia a gente não faz. Aí eu falei, mas, uai,
Mas aí a gente, que é isso? O meu livro, ele não é qualquer poesia, ele vai ter meus desenhos e minhas poesias juntos. Vocês não vão querer perder. Surgiu aquele pico de coragem que não sei de onde Sim. saiu. Vem o ego, né, do tipo assim, de ser rejeitada, né, tipo assim, não, eu não vou perder isso, né. O negócio veio ali e eu fui e falei. No que eu falei, eles concordaram. Eu falei, epa, eu tava esperando que eles negassem. Você só queria confrontá-los, né, já tava partindo pra próxima, né. Pra ninguém falar que eu não insisti no meu sonho. Eu tava esperando Uhum. não conseguir. Mas deu certo no final. Que bom. Eu conheci acho que uns 4 anos atrás o Lucas, né, a gente trocou uma ideia, tem até um episódio aqui do Pode Ler e Escrever, eu acho que é o episódio 3, o episódio 4, alguma coisa assim, que ele participou, foi uma conversa longa, assim, e vários autores da Flávia já vieram aqui também. Então, eles têm esse projeto muito legal de lançamento, né, eu gosto muito da edição que eles fazem, tem vários livros aqui da Flávia, isso é muito legal. E acabou que foi publicado então, primeira versão com eles. E o segundo, que ele também, assim, para quem não te conhece e, por exemplo, foi te ver na Bienal, a capa é muito parecida, né, eu até te questionei isso, né. É uma continuação? Será que ele foi publicado logo depois? Dá a impressão que é parte 1 e parte 2, né. Era uma tentativa, né? Pra quem estiver vendo o vídeo, vou até mostrar aqui. Isso. Era como se fosse assim uma duologia. Eu pensei, olha, tem esses poemas que, como os poemas do Prazer e Confusão, são esses poemas de quando eu era mais jovem, falando sobre diversos assuntos. E eu tenho alguns poemas de quando eu era mais jovem, falando do amor em geral. Eu quis fazer o Prazer e Saudade, como se fosse assim, completando a duologia. Só que ele foi com outra editora. E eu não sei até que ponto eu posso falar da editora sem a gente ser processado. Ou depois, se bobear, foram tantas informações assim na Bienal, mas se bobear, a gente falou alguma coisa sobre isso, porque eu lembro que eu comentei sobre isso eu lembro. Eu comentei sobre seus livros, aquela bancadinha que a gente estava com livros de todo mundo exposto. Foi naquele momento que eu vi os seus livros, aí eu até comentei a questão da capa e tudo mais. Mas assim, até uma curiosidade, né? No canal meu aqui do YouTube, tem um corte, um trecho que eu também foi um dos primeiros episódios, tem muitos anos, né, que eu publiquei, de uma autora que ela fala da experiência dela com essa editora, com a editora dela. É uma editora muito grande e tal. E é um dos vídeos mais assistidos do canal, tem dezenas de milhares de views e uma galera comentando, metendo pau na editora. E eu coloquei esse corte de uma forma super despretensiosa, falando, a experiência dela com a editora, como que foi o processo de mandar o original, de ter a resposta. E a galera metendo pau. Aí eu falei assim, gente, cada um tem sua verdade, eu só sou o transmissor do conteúdo. Eu não falei nada, mas a galera metendo pau. Tem muitas experiências ruins com editoras, boas, enfim. Mas fale até onde você acha que você possa te falar sem ter nenhum problema. Tudo bem, qualquer coisa eu aciono meus advogados. Já o Prazer Saudade, também, pra variar, como eu não faço nada na minha vida sem ser uma loucura, eu queria publicar, queria continuar ali, né, seguindo atrás do meu Quanto tempo sonho. depois? Desculpa te cortar, assim, foi logo depois? Demorou mais tempo? Quanto Demorou mais depois? tempo. Mas não foi logo em sequência do Prazer e Confusão não, né? Ou teve mais Não, foi alguns anos depois. Ah, sim, sim. Eu não sei exatamente quando, porque a noção de tempo é muito ruim. Pós-pandemia Mas acho que então, né, assim, né, tudo foi. Mas acho que foi 1 ou 2 anos, mais ou Sim. menos. E aí eu fui procurar uma editora. Um conhecido tinha publicado com esta querida editora, Viseu. Então, sabe esse vídeo que eu te falei? Com ela? Mentira! Então, o que que acontece? Antes que você fale, né, eu vou falar de fatos, né. É um fato que essa autora falou e ela não falou mal da Viseu, tá, ela só relatou a experiência dela, eu achei que era um corte legal, porque, poxa, um dos objetivos aqui do Pode Ler e Escrever é que outros autores, eles entendam do mercado editorial, e quando você fala: "Ah, o processo com a Viseu foi assim, mandei e-mail, eles responderam", aquela troca que para quem tá chegando agora é uma novidade. Então é um conteúdo relevante, pra pessoa aprender, né, sobre o mercado literário, eu fiz isso. Mas eu tive uma experiência, diferente com a Viseu, que eu nunca publiquei com eles, eu nunca, entrei em contato com eles, mas eu ainda tenho um blog literário, né, que tem uns 6, 7 anos que eu publico, e eles copiavam muitos conteúdos meus para o blog deles, mas muitos mesmo. Assim, o título muito similar e o conteúdo do texto muito parecido. Teve, assim, pelo menos uns 10, assim, porque eu ficava monitorando, né, os concorrentes, né, de site, blog e tudo mais, isso tem uns anos já.
Eram muitos textos iguais, muito parecidos, assim. Só que eu nunca fiz nada, enfim, para estratégia digital eles que estão perdendo, né, para mim é super tranquilo, mas essa é a experiência que eu tenho. E essa de publicação de autores, eu já escutei pessoas bem satisfeitas com eles, mas pessoas bastante insatisfeitas também, sabe. Então, um pequeno Pois disclaimer, é, já que você pois citou, é, né. pois é. Assim, a questão é a seguinte, eles já vi até muitas pessoas falando, não sei, você é uma pessoa, assim, que eu admiro, acho que eu considero super sabido Obrigado. das coisas, sabe. A gente vai ficando velho, vai ficando com esse ar de sábio, né, barba branca, vai criando essa figura, né. Mal sabe que é mais tempo pra ser ignorante e burro também, né, mas obrigado. Assim, que olha só, eu pensei, tá, um conhecido publicou, gostou muito, só que eu não levei em consideração que esse conhecido que publicou com eles é um senhor que era professor de faculdade federal Sim. aposentado, com muito din-din na conta, entendeu. É, porque é Ele caro, a publicação com eles é exato, ele quer publicar o livro dele, ele paga, ele tá feliz e tá tudo renitente. certo. Tá tudo certo. Eu fui querer publicar com eles, falei: "Não, vou fazer uma campanha no Catarse, vai dar tudo certo". Pra poder conversar, pra poder o contato inicial com a Viseu foi maravilhoso, Sim. até eu assinar o contrato, eu pagar. Depois, Uhum. tipo assim, parecia que você foi no encontro e você tá levando ghosting, é isso. Hum, Uhum. gente, era telefone, e-mail, era um saco, Ó. era muito difícil. E aí eu fiz, mandei como que eu queria a capa, mandei várias inspirações, falei que eu queria que fosse, que Ah, lembrasse. e esse ghosting, né, que você falou foi você pagou, mas o trabalho não tinha sido concluído ainda? Não, foi pra iniciar. Ah, porque eu já ia complementar, porque é comum uma editora prestadora de serviço, você paga, ela te entrega os livros e cada um vai para o seu lado, né, do tipo porque tem gente que tem uma esperança que a editora vai ajudar na divulgação, na venda e tal, mas não. Mas, poxa, aí é complicado, porque você pagou e não recebeu, aí tá tudo errado, né. Não, eu fico assim: "Não, pelo amor de Deus". Aí foi aquela dificuldade, a capa que eles mandaram pra mim horrorosa, tipo assim, gente, eu conheço pessoas que fazem arte no Canva que podia fazer coisa mais bonita do que eles me mandaram. Sim. Um descaso, uma coisa horrorosa. Aí eu faço as artes que eu gosto de colocar dentro do livro, né. Sim. Eu vou te mostrar aqui. Gente, não vai dar nem pra ver, eu acho, no vídeo. Você tá vendo que Dá, tem um mas a desenho? página tá bem como se fosse quase que uma marca d'água, né, tá bem levinho. Não dá pra ver o desenho, sabe. E eu falei várias vezes que eu não queria que fosse assim. Trocaram o desenho de poema de lugar, eu pedi pra corrigir, não corrigiram. São questões Assim, bem amadoras, né. ai, eu só desisti, sabe. Aí eu passei muita raiva, e paguei muito dinheiro pra passar raiva, e pra quando precisar comprar livro novo ser muito caro. Então assim, sério, o É meu caro, próximo porque eu já aconselhei uma pessoa que me procurou no Instagram e, assim, pela conversa eu vi que era uma menina bem novinha, assim, sabe. Novinha no sentido de ela às vezes depender dos pais e tal, eu pesquiso, né, você vê no Instagram, você vê uma pessoa menor de idade ainda e tal, e mandaram um contrato pra ela, era um livro de fantasia de umas 600 páginas, pelo que ela falou. no E era um contrato, assim, um valor absurdo, tipo assim, preço de uma moto, sacou? É algo acho que falta um pouco de tato também, uma orientação até para o autor independente, poxa, um livro grande. Sabe uma orientação antes de você mandar o contrato para alguém, sabe, acho que faltou um pouco de carinho nesse sentido também, sabe. uhum. Mas é isso, falou: "O meu dinheiro ele é muito caro, né". E pela igual você citou a Flive, por exemplo, você publica de graça, né. Você tem que ter um esforço de marketing, e tal, na pré-venda, mas é muito bom para quem não tem até para quem tem dinheiro, uma questão não é você poder ou não pagar, é gastar mal o dinheiro, né, é investir errado, né. Pois é, e a gente fica assim até desanimado. Aí, nossa. Desanimado com carreira, não só com o livro, né, com o que que eu tô fazendo da minha vida, né. Nossa, com certeza. Aí o último que eu lancei fisicamente, né, o Metamorfoseando Palavras, foi a gota final que faltava pra eu falar: "Não, não dá mais". Você tentou com eles também? Não, foi com outra. Ah, sim. Com outra Eu não editora? canso de sofrer.
Você já pensa, o próximo livro eu vou passar raiva com quem? Deixa eu decidir aqui. Não, o meu próximo livro vai ser com uma editora que eu admiro muito, que ela é uma editora de uma mulher só. Tô brin É tô literalmente uma editora. Editora, né? Sim, sim, É uma editora que tem uma editora, né? exato. Ela é uma amiga muito querida. A editora dela chama Editora Abelhas. Não sei se você Eu conhece. conheço. É Como que daqui ela de chama? BH. Eu esqueci. Eu entrevistei ela já, Nossa, Bora. meu próximo livro Foi será com ela? ela. Foi porque o foco da Abelhas é poesia. Aham, sim. Eu não lembro se foi eu, se foi o Luiz que conversou com ela. Ela eu lembro dela. Sei, tem uns mais de um ano, tem quase uns 2 anos que ela participou aqui, mas foi um papo super legal, e o que chamou muita atenção, porque o foco dela é poesia, sabe. Sim. Ah, Nossa, que e massa, aí com certeza vai ser sucesso. vai ser outra história. Vai ser do jeitinho que eu quero, com a pessoa que tá fazendo ali, né, é o slogan dela: "Editora independente para autores independentes", e é isso. Então você já E tá é falando de até um próximo livro então. Já tá ah, soltando spoiler aqui. gente, privilégios, né. Ah, é, em primeira mão aqui. Ah, que bom. Assim, por todo o histórico, pelo que você tá falando e você conhece, né, tanto a Débora quanto a editora, não tem chance de, pelo menos nesse ponto editorial, você passar raiva, né. Ah, pois é. Aí a gente passa raiva vendendo, em eventos, né, que a gente vai falar mais pra frente, Nossa, não fala não. os problemas de eventos presenciais, mas, enfim. Pô, mas que legal, que interessante. E já tem em que pé que tá? Em que tá só nas ideias, já tá escrevendo, vai ser poesia, vai ser Ó, vai, ele já tá vai falando, vai escrito. falando. Já tá escrito, Ah, maior parte ilustrada, agora só você mesmo tá ilustrando, você mesmo tá na ilustração ainda. sim, eu não vou fazer a parte da capa e da diagramação, não vou ser eu, vai ser uma outra amiga que vai fazer, mas assim, vai ficar muito legal. Acho que, assim, vai ser o primeiro não desmerecendo meus outros bebês, amo meus filhos, mas eu acho que vai ser o primeiro que eu encontrei o formato que eu esperava produzir, Sim. sabe. Eu acho que isso é muito legal. Mas isso é legal porque a cada livro, né, a gente acabou de falar de vários perrengues editoriais aqui, mas a gente vai amadurecendo também na própria escrita, né, a gente vai tendo mais vivência, vai tendo mais experiências, assim, e referências para escrever. Então, é interessante, porque já tem o livro pronto, você já enxerga isso, né, já enxerga que é um livro mais maduro, um livro mais interessante. Sim, Ah, que bom, fico feliz. Então, depois de tanta turbulência, né, já tá mais tranquilo esse, né. E poesia tem uma característica bem interessante que, exige muito da diagramação, né, porque envolve ilustração, e dependendo do que o poeta quer colocar, né, é diferente de um romance, que o texto é corrido, né, simples, texto e página, a poesia dá para trabalhar muito elementos visuais, né, então dá um sim. charme a mais no livro, né. E a Débora tem umas ideias muito boas, né. Nossa, Uhum. Ela mostrou uns conteúdos, uns livros que ela trabalhou, eu lembro na conversa, achei lindos, assim, fiquei encantado. Eu lembro que acho que foi o Luiz mesmo que conversou com ela, porque o Luiz ele é capista também, ele também faz projeto gráfico, então casou muito, assim, a conversa. Eu vou resgatar, vou te mandar. Eu vou te mandar o link pra você assistir. Mas aí, Carol, a gente falou aqui de alguns desafios, né, dos autores dependentes, que é isso, a gente tem que fazer a gestão da nossa carreira, a gente tem que gerir todas as etapas do nosso livro, mesmo que tenha uma editora por trás, a gente tem que ficar ali, não é simplesmente só mandar e acabou. O que que você vê como grandes desafios, assim, para o escritor independente, além dessas questões que a gente falou? E além de, né, apontar esses desafios, como que você acha que a gente pode superá-los, passar por cima, aconselhar também outros escritores que estão assistindo a gente? olha, o que eu acho no momento que tem sido mais difícil pra mim é a necessidade que parece que tem hoje em dia de ter uma presença online, entende? Essa coisa de que: "Ai, se você não fizer reels, Uhum. você não vende livro. Se você não fizer um reels com dancinha, com frase de É, efeito, já era. ninguém vai te dar visualização. Tem que ter menos de 30 segundos". Gente, Regras em cima de regras de algo que já é meio chato de fazer, né. é, aí se você não postar no mínimo 3 vezes na semana, É. você não vai ter consistência. Gente, eu não tenho consistência em nada na vida. Tipo assim, Nem pra coisa que a gente gosta mesmo de fazer, né, ainda mais com o que não exatamente. gosta, né. Eu escrevo poesia quando me dá vontade, me deu na telha aqui, sentei e escrevi, É, entendeu?
tem a própria Clarice Lispector teve não sei se foi uma entrevista, uma frase ou algo que é colocado na boca dela, né, que ela não é profissional, né, que ela não se coloca como uma escritora profissional, né, porque se colocar nesse ponto meio que se perde, né, tipo, ela não é profissional, né, eu lembro dessa frase dela, não sei se foi naquela entrevista famosa TV Cultura que ela deu ou outras entrevistas, né. Então acaba que é isso, a gente se profissionalizar demais também, a gente perde essência, né, a gente perde o porquê das coisas, né. E eu tenho tido uma reflexão muito grande nisso, porque eu trabalho com marketing, né, mas acaba que a gente às vezes faz tanto pelo outro, que se esquece de fazer para você mesmo, e acaba que a gente se cobra disso, né. Mas se não for natural, se não for orgânico, se não for gostoso, não vai, a gente toma ojeriza disso, né, não fica tão legal, né. Não dá certo. E assim, teve uma época que eu estava conseguindo fazer conteúdos super legais, eu estava com parceria com a Sim, editoras que eu admirava, eu estava em parceria com a Qualis, com a Flive, sim, editoras que eu adoro. Tava com conteúdo, assim, só que não era eu. E na uhum. hora de falar dos meus livros, o que eu ia falar? Eu não tinha ali, eu não falava. Porque ao mesmo tempo eu sentia que eu tava falando do meu livro, mas não tava. É. Não sei se faz sentido essa loucura aqui da minha cabeça. Não, faz, porque a gente tá falando do nosso livro, mas a gente tá fazendo meio que por obrigação, né, do tipo, tem que fazer, né, e tem que ser no tempo deles, né, dos outros, né. Porque a Flive, por exemplo, eles têm muito acho uma coisa que é legal, que eles se preocupam com pós-publicação. Eles sempre estão fazendo campanhas com os autores, teve uns meses atrás que fizeram um retiro literário, que levou a galera para escrever e tal. Isso é legal, mas ao mesmo tempo, isso meio que força você a ter que estar dentro das trends, da hype, de estar produzindo conteúdo. Então você fica naquela, né? Pô, é legal, faz sentido, mas eu não quero, simplesmente. Eu acho que isso é uma das coisas que é mais difícil pra mim e que posso estar errada, mas que eu acho que anda muito junto com vender. Toda vez que tem evento, eu fico muito ansiosa. Porque minha mãe, ela é muito sábia. Ela fica, Carol, você tem que pensar com as pessoas, você tem que chegar e falar o que que você faz, o que que você, que não sei o que. Eu sei desenhar e escrever, eu não sei vender nada. Ela, você tem que ser vendedora, agora você não é escritora mais. Ok. Eu entendo muito a importância, porque de fato, e entra no ponto aqui da Bienal já, mas antes, um detalhe, a frase que eu estava buscando da Clarice Lispector, eu pesquisei aqui, que é, abre aspas, né? Eu não sou uma profissional, eu só escrevo quando eu quero. Sou amadora e faço questão de ser amadora. Então, é nesse ponto, né? Não se me faz entender do tipo que ela se for essa profissional, tem que escrever X livros, tinha, né, que escrever X livros por mês para cumprir um calendário e tudo, tipo, não funciona, né. Então eu sou amadora, que eu escrevo quando dá, né, quando eu quero, né. Tem essa acho que é muito por aí também, né, o desejo, né, do escritor, né. Sim, nossa, isso me lembrou uma coisa que eu, no meio desses meus pequenos surtos pequenos atos de rebeldia contra o Instagram, eu falei, vou gravar eu pintando, e às vezes dá um reels legal e tal, que eu tô pintando, não tô nem aí pro que tá gravando. E aí eu transformei 1 hora em 30 segundos. Aí eu fui escrevendo pensando nisso, que assim, quando eu era mais nova, eu tinha muito medo de ser considerada amadora nas coisas. Eu queria escrever um livro, mas eu não queria que ficasse, nossa, mas isso aqui que ela escreveu, isso aqui é coisa de amador. Tinha que ser mais profissional, tinha que ser mais adulta, mais séria, mais respeitável. E aí, não sei se por ter sido influenciada, se eu tinha visto essa frase, alguma coisa, eu fiquei pensando que assim, mas ser amador é tão mais interessante, não quer dizer que a gente ama tanto algo a ponto de fazer, mesmo sem tá nem aí se tá fazendo certo ou se tá fazendo errado, eu só quero fazer, se tá na hora certa, se não tá. Seu microfone tá desligado. Ó, desculpa que eu estava tossindo, então, né, para ninguém escutar as minhas tosses aqui, eu coloquei música de tirar. Mas esse ponto do amadorismo, né, não no sentido de que geralmente as pessoas pensam de forma ruim, né, mas é no sentido que a gente faz de forma mais leve, sem a preocupação de ter que ter um resultado. Eu até, curiosamente, até mudei a minha bio no Instagram, que eu coloquei assim, escritor profissional e atleta amador, entre parênteses, e medíocre, né? Ou seja, amador e ainda faço mal aquilo que eu faço por hobby. Então, mas me dá uma liberdade de fazer do meu jeito que eu consigo ter prazer naquilo. É que eu tô buscando o tempo melhor, que eu tô buscando superar as outras pessoas, que eu quero ser o melhor. Não, que eu quero fazer de forma mais leve possível.
e ter um ganho muito acima, né, da minha visão, né, de ver o sol, de tomar um vento, de praticar uma atividade física, sabe aquela coisa bem amadora mesmo, sem preocupar com nada? É tão Uhum. mais gostoso, é tão mais leve, né? É muito libertador. E é exatamente, é libertador. Acho que é bem por esse caminho. E aí entra no ponto, né, que quando a gente chega no evento, que é uma loucura, igual a Bienal, que tem que vender para valer, né, para valer a ida, para valer o investimento, cai num ponto que, poxa, será? E eu sou muito observador, assim, né? Então eu fiquei internamente criticando muito o espaço que nos deram lá, né? Toda a infraestrutura e o apoio, e observando algumas pessoas, né? Tinha, por exemplo, aquele menino Igor, né? Não sei se você conhece, se você conversou com ele, ele tava lançando um quadrinho, ele tinha um cabelo maior, assim, super Sim. tímido no cantinho dele. E eu falei, cara, eu fiquei pensando, poxa, que foda deve ter sido para ele, primeiro evento dele, e ele tá, tipo assim, sendo consumido por um tanto de gente, um tanto de informação, e, pô, era ele sozinho, como ninguém fazer por ele. É puxado, né? É difícil a gente ter que tomar a frente, ter que fazer essa parte ruim, né? Conta pra gente um pouco, Carol, como foi sua experiência assim com a Bienal? Foi seu primeiro evento de lançamento? O que que você tira de experiência da Bienal? Olha, não foi meu primeiro evento, Lançando mas livros, né? não foi, mas Ah, que foi a primeira legal. Bienal. Quando eu lancei o Prazer e Confusão, eu fiz um lançamento, mas foi uma coisa pequena, assim, para Sim, conhecidos, familiares, amigos, até mesmo foi na casa da minha avó, assim, mas assim, sim. Ah, foi, mas já é uma experiência legal, porque é o centro foi das atenções, né? nossa, foi Diferente da incrível. Bienal, né. Isso é legal. Nossa, foi bem mais tranquilo e um retorno muito melhor financeiramente. Que o familiar, né, ele meio que vai lá, pô, tem que comprar o livro, né. Ele é totalmente coagido, eu acho isso maravilhoso. É bom que já chega lá na obrigação de comprar, não tem que falar nada, né. Já chega lá, quanto que é? Quanto que é essa briga? Exa Mas assim, eu acho muito bacana, porque. Mas é interessante, tipo assim, eu falando comigo mesmo o tempo inteiro no evento. Uhum. Não, já é interessante de eu estar aqui, já é Só de legal. estar, né, só o estar, né. Vou focar em estou na Bienal, lá todo o Sim, resto. O que foi muito difícil, porque tava um barulho infernal. estava. Não, a gente estava à tarde, estava no mesmo horário. Era o quê? 8.000 crianças, né, todas as crianças de Sim, e era tipo assim, terrível. eu, eu até comentei com você, não comentei no podcast, né? Uhum, Mas assim, que eu sou autista, né? Eu fui diagnosticada tem uhum. pouco tempo, mas tem coisas que eu já sofro há muito tempo e não sabia que era por isso. Uma delas eu sou uma pessoa muito comunicativa, é fácil de perceber, porque eu falo Sim. igual não sei o quê, mas eu sou uma pessoa que, assim, quanto mais exposta a barulhos diversos, eu vou ficando mais com dor de cabeça, eu vou ficando sensível. Irritada, Vou, desconfortável. exato, aquele trem vai me deixando ali desesperada. Uhum. Então eu já sabia que, primeiro eu pensei que o tempo que eles tinham dado pra gente na Bienal, eu tô assim, nossa, é tão pouco tempo. Depois eu pensei, é pouco tempo, você vai estar pedindo pra voltar. Por favor, acaba. Acaba Não, logo. deu a hora de ir embora. Eu tava, vamos embora, pelo amor de Graças a Deus. Deus. Aí minha mãe, você não quer ver as outras coisas? Eu falei, não, eu quero ir embora. E assim, eu sou louca com a Bienal. Eu tava doida pra ir pra passear, mas assim, eu pensando, eu quero ir outro dia, não tem condição de eu ficar aqui. Ah, Tava, meu Deus, tava horrível. teve Mas alguns enfim, dias que eu fiquei lá de noite, estava tão mais tranquilo, porque, a noite estava cheio. Assim, não igual de tarde, mas cheio de adultos, né, era outro público, tinha muita excursão de EJA, só que a questão do barulho, porque a criança, ela, pô, quando vai passear, a gente já foi criança, a gente vai eu gritar, a sei gente como vai é que é. correr, a gente vai desesperar o professor, e o adulto é mais comportado nesse sentido, então, à Contigo, noite né? é mais contido, né, e estava melhor nesse sentido, né, então provavelmente você não sofreria tanto se o horário fosse à noite, eu acredito. É, mas assim, não sei, tinha uma fanfic na minha cabeça de que minha primeira Bienal ia ser o que ia transformar a minha carreira de autora, entendeu? Que ia ser ali Uhum. que eu ia ser filmada pela Globo. E aí eles iam falar, nossa, esta jovem escritora merece o Brasil. E aí eu ia vender muito, entendeu? Era meu sonho. E foi meu primeiro evento, assim, de lançamento. Eu não sabia o que esperar, porque eu tenho outros 2 livros impressos, né, um inclusive de poesia. Só que esse de poesia eu publiquei
eu nunca divulguei ele porque eu fiz todas as etapas, eu fiz a capa, eu fiz a diagramação, eu fiz tudo, e eu queria meio que validar muito do que eu já tinha estudado e tal. E o meu primeiro romance, eu lancei ele em agosto de 20, então foi durante a pandemia. Então não teve, né, espaço para lançamento, foi tudo online, né? Então agora que eu lancei outro, que foi evento presencial. Então o de Bienal foi a primeira experiência. Então tem todas essas questões de divulgação e tudo. E eu não sabia o que esperar. Eu fiquei decepcionado com, que eu acho que atrapalhou muito a nossa experiência, foi o espaço que nos entregaram, que foi uma confusão, um espaço vazio, ruim, tava muito ruim assim, sabe? E aí isso atrapalha vendas, atrapalha as pessoas chegarem, né, até nós, conhecer o nosso livro, parecia uma livraria bagunçada, né? Tinha muitos livros lá e muita desorganização. Abandonado. Tipo assim, fim de feira mesmo, né? Vazio, só tem alguns livros restantes. Então eu fiquei muito decepcionado nesse sentido, assim, sabe? Frustrado. Mas você já tinha participado de alguma outra feira menor? Com meus livros, não. Mas assim, como. Principalmente ano passado, eu fui em vários eventos, assim, vários eventos. Mas lançando o livro foi a primeira vez, assim. E agora eu vou lançar. Eu vou em mais 3 eventos. Tem o Fli Paracatu, o Araxá e o Itabira, as 3 Flis, que são aqui em Minas e Que tal. Vou lançar o pertinho. livro lá. Só que aí é uma experiência completamente diferente, que as Flis, né, são eventos menores, são mais organizados para os autores independentes, mas é um menor, mas é um público muito mais comprador também. Isso é um fato. Nos últimos eventos que eu fui, eu fiquei muito observando como estava esse movimento de autor independente, pelo menos esses, né, que é da mesma organização do Sempre um Papo, né, eles colocam os autores independentes em uma posição muito estratégica, assim, para vender livros. É depois da livraria. Então, sai da livraria, os leitores caem nos autores independentes. Então, quem está passando ali porque quer comprar livro, né, basicamente. Então, acho que vai ser uma experiência legal, assim. E que eu tava com muita dúvida, né? Quantos livros eu levo? Vou vender um, vou vender 50, vou vender quantos, né? Aí você fica naquela, né? Aí impacta no investimento, enfim, toda a logística. Mas a Bienal Não. não é para nós, não. É para livraria desovar os livros encalhados das prateleiras, né? Sim, mas isso é uma coisa que eu percebi também. Não sei se é porque, nossa, eu tinha ido na Bienal, que eu lembro que eu achei muito legal. A última vez eu tinha 13 anos, gente, em 2013. É muito tempo, sabe? Parece Daqui? Você que. fala daqui mesmo? Daqui, da última vez que parece que foi um evento bem pensado mesmo. Tudo bem que eu tinha 13 anos também, eu podia estar julgando assim, né, com olhos Quando a muito. gente é criança, tudo é muito grande, tudo é gigante. Porque eu fico vendo o pessoal na Bienal do Rio, gente, me dá vontade de chorar, porque você viu que teve um escape room, Bem diferente. roda gigante. É muito diferente, né? A nossa Bienal aqui, Não, não parece. dá para comparar. Não dá Não, pra comparar. é sem condição. Mas, acaba que, eu acho até em julho, eu não sei, eu não vai ter, por exemplo, a primeira Bienal do Paraná esse ano. Eu não vou, né? Enfim, é lá em Curitiba, né? É longe, mas é Um até pouquinho interessante a chato. gente ver. É até interessante porque, assim, Curitiba é uma cidade parecida com Belo Horizonte, assim, de tamanho, estrutura e tal. Como que vai ser uma Bienal lá? Até com uma forma de entender, né? Vai ter de Recife, né? Ah, eu não sei se é Bienal, vai ser em Pernambuco ou se é uma FLI. Mas acho que é uma Bienal, vai ter agora. Para a gente entender como que a gente está posicionado frente a outros eventos, outras capitais, né? Porque a de São Paulo e a do Rio, elas são Não, incomparáveis, né? sem Não tem condição. condição, né? Mas no fim, assim, eu penso muito assim, poxa, foi frustrante, pelo menos para mim, questão de vendas, invisibilidade, mas, pô, a experiência, né? A experiência que fica, né? É o que Sim. sobra, né? Pois é, aquela coisa. Eu preferia, como é que é? Preferia ficar sem aprender, tô brincando. Mas você achou que o público lá, porque era muita criança, né? E a questão do Vale Livro também, né? Que eles restringiram o Vale Livro só para quem tinha CNPJ, aquela complicação toda. Então, acho que isso atrapalhou também muito vendas, né? Você sentiu isso? Senti, porque assim, por mais que tivessem muitas crianças, também tinham muitos adolescentes. E assim, meus livros, adolescentes podem ler, sabe? Não tem Foi nada escrito muito por uma absurdo. Carol adolescente também, né? Não tem nada muito absurdo. E tem nada absurdo, né, na verdade. E aí muitos adolescentes ficavam interessados e aí vinha empolgado para comprar, era no Vale Livro. Vinha aquela frustração. Alguns pegaram o meu Instagram, compraram depois. Eu achei Isso é muito, muito legal. legal isso.
É uma troca muito interessante. Eu acho isso legal. Isso eu gosto nos eventos, que a gente conhece muita gente. A gente tá aqui conversando por conta disso, né? Sim, isso é muito bom. Nossa, mas eu acho que essa questão do Vale Livro atrapalhou muito, viu? Já fiquei pensando depois, não, será que eu faço uma MEI, providencio para ter um CNPJ? Mas eu vou te contar uns bastidores aqui, porque eu tenho CNPJ, né? Eu falei assim, vou mudar meu CNPJ, eu já precisava mudar de endereço, né? Aí você tem que ir na junta comercial, tem todo um rolê só para mudar o endereço, né, da empresa. Falei, já que eu tô mudando endereço, eu vou acrescentar atividade econômica, né, o KNAI, que é de venda de livro varejo. Uhum. Porque não é só ter CNPJ, tem que ter essa atividade econômica específica, que é venda de livros. Ou seja, não é qualquer um que poderia ter também. Falei, vou alterar, vou colocar beleza. Aí a contabilidade me retornou falando isso, Jean, você acrescentar essa atividade econômica de venda de livros, você precisa ter um administrador, uma pessoa formada em administração como responsável, um dos responsáveis da sua empresa. Não precisa ser sócio, mas tem que ter essa figura desse administrador. Aí eu falei, desisto, não vou caçar alguém só para isso, sabe? Então, olha os empecilhos, tem que ter CNPJ. Aí você pensa, fazer um MEI, que o MEI é de graça, abre rapidinho, tá tudo certo. Não, mas tem que ter atividade econômica de venda de livros e um responsável para isso. Ou seja, você tem que ser uma livraria, basicamente, né? Não tem outro caminho. Pois é. Então, assim, para mim foi uma falha gigantesca isso, porque ninguém lá tava, salvo uma ou outra exceção, ninguém tava vendendo pro Vale Livro. E a gente pede, porque você vê uma livraria do lado vendendo livro a R$ 15. É desanimador, né? Mas continuamos. Continuemos. Acaba que eu ainda não posso falar, mas só que eu sou muito boca aberta também. Eu gosto de falar no podcast, eu tenho que gostar de falar, né? Sim. Sou muito fofoqueiro. Ainda mais quando a fofoca é minha, eu não consigo Ai, eu segurar. também. Eu sou muito boca de sacola, não dá. Porque a dos Me outros, conta. a gente até segura, a gente, pela consideração pelo outro, mas quando a fofoca é a gente que cria, é difícil segurar, né? Não, porque eu fiquei muito frustrado, assim, com expectativa barra realidade da Bienal. É basicamente isso. E eu falei com o Luiz, não sei se você conheceu o Luiz, a gente tava conversando muito com as gêmeas também, a Ana e a Clarissa, que elas ficavam lá o tempo todo também, tal, no stand. A gente tava conversando muito de montar um evento literário só para autor independente, entendeu? Então, pode ser que surja em breve um evento só pra gente, só para autor independente aqui em Belo Horizonte. Achei Então, chique. é algo que eu quero muito porque e não é só a Bienal não, tá? Qualquer evento assim, o autor independente ele é mais um ali, sabe? Sendo que é uma potência de venda, de escrita, de publicação, e ninguém tá meio que nem aí pra gente, sabe? Então, eu tô bolando um projeto nesse sentido, sabe? E aí é isso, basicamente é essa fofoca. Vai ter um evento literário aí só para autor independente. E Conte como é. espero começar a divulgação no início de julho, né? Então, nos próximos dias aí. É breve mesmo. E claro, né? Como eu tô falando de um evento presencial, né? Pessoas de Belo Horizonte, como Carol, eu vou comunicar. Vou te chamar, você vai ficar ciente de tudo em primeira mão. Não. Já falei, nem lancei a parada, já tô falando. Mas é isso aí, né? Mas porque assim, a gente já A vai fofoca sabendo que vai corre. dar certo. Já vai validando, vai falando aqui, pô, será que isso aqui é legal? Será que não é? Vai soltando assim, e quando lançar, vai ser Doido. sucesso. Teve uma vez que eu participei de um. Não sei se já ouviu falar. Não vingou muito, não. Começou a parecer um projeto só para escritoras mulheres daqui de Minas. Era Escribas de Minas. Acho que não é esse, mas tem um que chama Escreva Mulher, um trem assim. Acho que tem uns coletivos assim. Tem uns negócios assim. Escribas de Minas organizou um evento que até a Paula Pimenta foi dar uma palestra, menino. Foi Ó, que lá. legal. Foi muito legal, uma querida. E eu lembrei porque as gêmeas, né, quando elas eram mais. Até hoje elas são mó trem com a Paula Pimenta, né? Eram mais novinha, era um mó negócio, assim. Aí foi super legal, foi um evento, assim, que era só de mulheres e autoras independentes. Mas não vingou, não? Não vingou, não, infelizmente, mas teve 2 edições, mas foram muito boas, assim. Porque quem ia no evento ia porque queria apoiar. Igual Uhum.
a FIC, né, o Festival de Quadrinho, Sim. cara, o quadrinista vende muito naqueles negócios, porque quem vai porque gosta daquilo. Às vezes o público ele é menor em número, mas ele é muito qualificado, né. Exato, ele é mu Não vai muita gente passeando, assim, e tal. Isso é uhum, legal, isso é interessante. Mas eu fico meio assim, porque a galera primeiro que o público não entende o que que é autor independente ainda, né. Isso é difícil deles entenderem, né, que pô, tinha gente me perguntando lá quanto que custava o livro do fulano de tal, como se eu fosse o atendente ali, sabe, no espaço. Tamanha desorganização. Então a galera não sabe o que que é. Então acho que falta um sim, pouco disso, né, de mostrar, para o mundo, né, o nosso trabalho de fato, né, porque você vê, a Bienal todos os dias lotados, eventos lotados, muita gente querendo ler livro e às vezes cai sempre nos mesmos, né, nos mesmos best-seller, nos mesmos padrões, assim, de leitura. Então, quebrar um pouco disso, eu acho que pode ser interessante, não sei, enfim, pois é. ideias futuras. Carol, a gente chegando aqui quase 1 hora já de conversa, 55 minutos, e passa rápido, né, quando a conversa é boa, flui, né. Pois é. Que bom. Eu fico feliz a gente ter conseguido marcar essa conversa, porque a gente ficou lá chorando as pitangas na Bienal, nos esforçando para vender o livro, e aqui com um pouco mais de tranquilidade, a gente conversando um pouco mais de literatura, e fiquei feliz de conhecer um pouco mais sobre essa história. Obrigado pela Hum. participação. Oh, eu que agradeço por ter me convidado, querer ouvir um pouco mais. Fiquei muito empolgada, foi muito bom. Que bom. Então é isso, obrigado. Então, como eu costumo falar assim que, né, o podcast é um grande primeiro contato, né, mas a gente, né, vai continuar ali seguindo nas redes, as novidades, igual eu falei do evento, a gente vai trocando essa figurinha e certamente a gente se esbarra aí outras vezes. Então, obrigado, Carol. Valeu. Obrigado por ter participado. Espero que tenha gostado. Adorei, foi muito bom. Bom, então, para quem está aqui nos assistindo, nos escutando, não se esqueça de seguir a Carol aqui debaixo do nome dela, em branco, tá aqui o arroba dela, Carol Entre Livros Underline. Então segue lá. Quem quiser ler o livro dela, é só ir no link da bio, porque foi isso que eu fiz. Tem o link de todos os livros lá. Vai encontrar uma ótima leitura. E é isso. Se inscreva aqui também no canal, acompanhe os próximos episódios. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Carol. Tchau.